Bom, vamos primeiro a alguns esclarecimentos. Hoje, a Procuradora-Geral Raquel Dodge foi criticada por ter cão e foi criticada por não ter cão. Parte das críticas veio quando ela declarou que não poderia afastar Deltan Dallagnol do comando da Lava Jato. E ela tem toda a razão. Você tem alguns direitos dos procuradores aí de ser inamovível, tudo que são fundamentais para o exercício do trabalho deles. Então, não é a questão do Deltan, é a questão do afastamento liminar assim, de um procurador. Ao contrário do Sérgio Moro com imigrante, aí tem que ter um devido processo legal, digamos. E isso passa pela Corregedoria do Ministério Público Federal, passa pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, agora, por outro lado, fontes aí, tem muita fonte em off também, então tem muito chute aí que você tem que ficar um pouco com cuidado aí, porque o pessoal ligado a Raquel Dodge solta um boato que ela não quer, que ela está do lado do Deltan para ganhar a simpatia da corporação. Daí solta que não está tão do lado assim para ganhar a simpatia dos ministros do Supremo, né? E uma parte diz que ele deve enfrentar problemas aí com o Conselho Nacional do Ministério Público, já tem um conjunto de representações contra ele e deve se afastar em função disso. E nós vamos aguardar aí. Agora, um ponto que chama atenção é o inefável ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso não tem jeito. Veja bem, o que está por trás, a questão toda da Lava Jato, o Deltan, com suas palestras, com isso aí é uma parte do rapaz deslumbrado aí, rapaz deslumbrado, surfista, não sei, aquela cena dele na igreja evangélica batista dele lá, ele falando, vocês não acreditam? Nem o Pedro Bial acreditou, mas aqui eu sou surfista, sou praticante de esportes radicais. Esse deslumbramento aí é um meninão bobão, que não impede que tenha sido responsável aí por um dos períodos mais tenebrosos aí da justiça brasileira. Mas o que está por trás da Lava Jato é coisa muito maior, é muito maior. E daí entra a figura do ministro Luiz Roberto Barroso. Hoje ele fez mais uma palestra, esse não revela suas palestras, não revela para quem ele faz, não revela valor, ele faz um discurso que agrada empresariado para entrar no circuito das palestras. Aí hoje fez uma defesa da Lava Jato indecente, para dizer o mínimo ainda. Ele fala, não, mas os diálogos aí não revelam nada demais. Meu Deus do céu, gente, ele não é um bolsomínio, um observador de mesa de bar, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Evidente que revela uma parte dos abusos, não todos ainda, mas uma parte substantiva dos abusos. E daí ele fala, mas não pode ocultar o fato de que houve corrupção na Petrobras. Claro que houve. E ele dá como exemplo a justiça americana, os acionistas ganharem bilhões da Petrobras em ações. Ele fala, e a justiça americana estava também infiltrada, uma coisa assim. É indecente esse argumento. Barroso, você sabe que é indecente esse argumento. A Petrobras virou um alvo da justiça americana por cumplicidade com a Lava Jato, da qual você é um integrante. A cabeça da Lava Jato, o sujeito que dava todo o respaldo a partir do Supremo Tribunal Federal, que garantia as votações, se chama Luiz Roberto Barroso. O sujeito que a indústria de compliance, aquela baita indústria dos escritórios de advocacia americano entrando no Brasil, entrando na Petrobras, veja bem, a Petrobras é vítima, ela foi vítima de corrupção. A Petrobras não corrompeu. A corrupção da empresa, se é que se pode dizer corrupção da empresa, é quando ela aplica a corrupção em benefício dela própria, da empresa, que nem a IBM na Argentina, muito tempo atrás. Então, se a Petrobras fosse, digamos, em algum país africano, corrompesse lá para ganhar contratos, era uma corrupção da empresa. Toda corrupção revelada mostra a empresa como vítima. No entanto, a Lava Jato, o Rodrigo Janot, os procuradores da Lava Jato foram até os Estados Unidos, entregaram provas e ajudaram, e o Moro ajudou a classificar o valor da corrupção na Petrobras e a Petrobras como ré. Foi isso que deu um prejuízo muito maior do que toda a corrupção que veio na Petrobras. E ele é desonesto também quando ele disse que foi a corrupção que arruinou a Petrobras. Conversa, a corrupção nem arranhava em termos
do ponto de vista ético, moral e tudo, tem que ser condenado. Do ponto de vista de valores, nem arranhava os resultados da Petrobras. Qualquer pessoa honestamente informada sabe que a queda da Petrobras, num determinado momento, se deveu à queda dos preços internacionais de petróleo, se deveu ao achatamento dos preços aí naquele período Dilma, mas nada que tivesse nenhuma relação com a corrupção, porque o valor da corrupção era irrelevante para o resultado final da Petrobras. Muito mais, se fosse somar o que se pensa como valor da corrupção e comparar com o que a Petrobras está pagando para escritórios de advocacia que vieram implantar compliance, as ações dos acionistas norte-americanos, agora as ações aqui dos brasileiros que estão indo nessa mesma leva, tocados pelo Cavalhosa, que é um defensor intransigente da Lava Jato. O Barroso, ele viajou para os Estados Unidos, contratado por um escritório, uma startup, aí para vender a ideia do compliance. E o que eles fizeram lá? Visitaram grandes escritórios de advocacia. Qual é? A gente está falando aqui do Dallagnol, da palestra reservada para XP, para banqueiros aqui. O Barroso, ele vai, que tem um escritório de advocacia da família dele, ele vai nos Estados Unidos, na condição de ministro da Suprema Corte brasileira, visitar escritórios de advocacia que têm interesse no Brasil. Então, digamos, essa indústria do compliance vai ter que ser revelada. Vai surgir num determinado momento. Então, essa defesa que ele fez hoje é totalmente extemporânea. Não, mas as conversas não revelaram nada de comprometedor. Gente, um leigo fala isso, mas um ministro do Supremo fala isso. Então, tem coisas por trás aí, sabe? Tem uma estratégia política, não sei se é caso Lula, se é o caso da indústria do compliance, que escancarou aqui para os grandes escritórios de advocacia, e a Globo também, nesse chove não molha também. Então, pelas notas que começam a vazar do Globo e tudo, a gente percebe que o Dallagnol realmente vai ser rifado. Vai ser rifado, provavelmente o Moro também. Estão inservíveis já. Estão inservíveis. Mas você tem outros pontos relevantes aí mostrando a importância de se tirar Jair Bolsonaro. Sabe, eu fico angustiado com essa história. Não, mas estrategicamente, vamos esperar ele destruir mais o país, porque daí ele é desmoralizado de vez. Gente, os males que estão sendo cometidos aqui são irreversíveis. A última é esse acordo com o secretário de Comércio norte-americano, revelado aí esses dias, ele veio para cá, abrindo o mercado de licitações de obras públicas para empreiteiras americanas, depois de ter quebrado a perna das empreiteiras brasileiras. Você tem um conjunto de aspectos envolvendo as licitações, o fato de ser nacional ou estrangeira, que não é meramente o valor a ser cobrado pela empreiteira. As americanas vêm para cá montadas em dinheiro do Departamento do Tesouro americano, de instituições de Estado americano bancando, financiando elas aqui. As nossas estão com o BNDES sendo destruído pelo Paulo Guedes. Destruído. Inclusive, tem um conjunto de decisões para vender as participações do BNDES no mercado aí, que a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, teria que entrar. Então, quando você... o que são as externalidades positivas? Eu tenho preço, é o primeiro ponto. Eu tenho a geração de emprego. Uma empreiteira brasileira tem emprego consolidado. A estrangeira vem e tem emprego temporário para aquelas obras. O emprego qualificado. A brasileira tem aqui a parte de desenvolvimento, a parte de tecnologia, a parte de inovação, a parte de parcerias com instituições de desenvolvimento tecnológico. A estrangeira tem toda a inteligência na sua sede. Os bons empregos, a inteligência, inclusive para competir fora dos Estados Unidos, elas têm lá. Um outro ponto, quando você tem a empresa brasileira aqui, ela monta toda uma relação de fornecedores. As empreiteiras americanas ela têm a sua relação de fornecedores, que não agrega nada em termos de melhoria das empresas aqui, fornecimento de emprego. E você tem outro ponto, a extrema corrupção que move aí essas investidas americanas para países dominados, que nem o Brasil hoje. Quando eles vão para o Iraque, você tem lá o Dick Cheney, que era o vice-presidente americano, que depois se revelou o maior escândalo. Lá destruíram o Iraque e a construção foi em cima de empresas dele. Ele se dispõe agora
dos Estados Unidos a financiar a reconstrução da Venezuela e do Brasil. Todos esses países, a Venezuela que vai cair a qualquer momento, em algum momento, e o Brasil, é a mesma situação do Iraque. É um país hoje dominado, ele não tem interesse nacional em jogo. O que o Bolsonaro fala? Não podemos cair em armadilha da União Europeia para não prejudicar com os Estados Unidos. Eles estão rifando para todo lado isso aí. Estão rifando para todo lado. Então, digamos, todos esses pontos. E tem um aspecto aí que vai pegar também, os negócios que estão sendo abertos aí estão promovendo uma adesão de setores da economia que só pensam no seu curto prazo. Eu vi a entrevista do Cândido Bracher, mostrando as boas perspectivas da economia brasileira com as reformas. Esse pessoal não tem a menor visão do entorno, do projeto de país. E projeto de país não é uma coisa vaga, Brasil grande, né? É uma coisa que envolve segurança, envolve o atendimento da população, envolve você desenvolver a área de educação, a área de saúde, envolve a paz social, mas eles estão pensando nos negócios que vão ser abertos aí com essa privatização selvagem que vem pela frente, da qual as portas de entrada vão ser os bancos. Então, hoje eu vi até o Roberto Rodrigues também defendendo essa questão do meio ambiente, em todos os pontos que a gente está vendo aí, gente, mesmo que você tenha um voo de galinha, você não tem aqueles pontos básicos que garantam uma recuperação da economia e que garantam uma recuperação sustentável da economia. O que o Bolsonaro está fazendo aí de destruição de todos os lados, o que ele faz não pode. Forças Armadas, vamos pegar segurança nacional. As empreiteiras aqui eram essenciais para a área de defesa de vocês. Agora, substitui para quê? Um acordo com os Estados Unidos, o Brasil parceiro preferencial, vão poder exportar produtos de segurança para cá, em vez de você ter autonomia, como você já estava tendo com os submarinos, já estava tendo com os aviões da Embraer. Todo esse contexto aqui já foi colocado no blog. Você vai transformar isso aqui num Porto Rico. E essa questão da corrupção sistêmica aí, da indústria de compliance, mais cedo ou mais tarde vem à tona. O que a Petrobras perdeu com essas multas aí, com esses escritórios de advocacia, é muito maior. E é uma corrupção, sim, institucional. Quando você tem procuradores, procurador-geral, você tem os advogados da Petrobras, você tem o presidente da Petrobras aceitando apresentar a Petrobras como ré nos Estados Unidos, para pagar uma baita multa em detrimento de todos os acionistas, hein? De todos os acionistas, além do grande acionista que é o Tesouro Nacional, né? Bom, Bolsonaro, o Supremo começou a segurar os arroubos retóricos dele, tem que segurar as atitudes dele. O Bolsonaro não é um sujeito normal. Normal que eu digo dentro da ética normal, da lógica normal de pessoas normais. Ele é um sujeito ligado à morte. Ele é um sujeito desse tudo que ele sabe fazer é destruir. Ele faz parte de um perfil psicológico aí que você tem nas milícias, você tem em tantos setores aí dos caras violentos aí que não têm respeito pela vida. Hoje eu estava vendo vídeos aí de filhas de indinhas chorando a ausência das mães, por quê? Porque houve uma invasão de uma aldeia indígena em Goiás, e o que tudo indica com o respaldo da presidência da República. Tem que segurar esse homem. Senão esse país vai ficar irreversível, esse retrocesso do país aí rumo a uma colônia. É importante que as instituições, aí, que o Supremo, as Forças Armadas, alto comando, sabe, que o Congresso, que a Procuradoria se deem conta, vocês são os responsáveis. Nós só podemos ficar esbravejando aqui. Quem tem o poder quem tem a responsabilidade de zelar pela segurança do país são vocês. Não podem ficar nessa aí de reagir contra declarações malucas aí de um pirado aí e não contra a destruição que está sendo feita em todos os níveis. A construção de um pacto social, a construção das redes sociais que você tem em um país é uma construção de décadas. Você tem os movimentos sociais que se organizam, se articulam para agir dentro da democracia. Você tem a rede de fornecedores que vai criando relações comerciais, aprimorando ao longo de décadas. Tudo isso está sendo destruído. Você tem os trabalhos acadêmicos, que tem que ter uma continuidade. Tudo isso está sendo destruído.
para depois vir um Barroso dizer, não, mas essas conversas não tem nada... Evidente que o que ele está... Esse desvio de foco dele não é honesto intelectualmente. Ele pega uma coisa irrelevante, aí faz uma defesa daqui para poder justificar tudo que está sendo construído ali. Bom, pessoal, amanhã nós estaremos em Belo Horizonte, aí vai ter um evento, eu vou colocar no blog depois. Segunda-feira também vai ter a segunda resistente que tem lá em Belo Horizonte. Nós vamos fazer um sarauzinho lá com os seguidores do blog, os assinantes. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se possível, também de assinar o GGN. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite.